Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo do protocolo de suporte básico de vida. E hoje nós falaremos a respeito de hemorragias, né, dando continuidade ao assunto de hemorragias, e hoje sobre condições especiais, certo? Mas antes da gente realmente começar o vídeo, só aquele lembrete de sempre para vocês curtirem o vídeo, comentar aí o que vocês estão achando. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Sempre tenho respondido na medida do possível. E gostaria de pedir para vocês compartilharem, para a gente disseminar esse conhecimento aí com quem precisa, com quem tem alguma necessidade ou dúvida a respeito do assunto, tá? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre condições especiais hoje. O primeiro caso aqui é o reconhecimento. O que são essas condições especiais? Vai ser hemorragias com características especiais, oriundas de orifícios naturais do corpo. Ou seja, orifícios naturais. Normalmente não vai ter uma lesão para esse sangue estar saindo. Porém, esse sangue vai sair em decorrência de alguma coisa, né? Pode ser uma lesão em outra área do corpo que vai provocar esse sangramento aí, essa hemorragia por algum orifício. Então, proveniente de lesões externas ou internas. Tá? A questão da conduta. Primeiro, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento à ocorrência, ao normal, né? Realizar a avaliação e intervir conforme o mnemônico XABCDE. Também. Agora, nós vamos entrar nos tipos de hemorragias conforme os orifícios, certo? Então, vamos lá com bastante atenção. O primeiro caso aqui, ó, epistaxe. Sangramento, epistaxe, sangramento pelas fossas nasais. Relacionado ou não a traumatismo craniano, introdução de corpo estranho na cavidade nasal, tumor, uso de medicamento anticoagulante, infecções e ou histórias de alteração sanguínea. Então, esse tipo de hemorragia aqui, é necessário fazer uma avaliação, fazer aquela anamnese, para descobrir o histórico da vítima e verificar a razão desse sangramento, certo? Às vezes não tem ninguém lá no local para poder relatar se houve algum acidente, alguma coisa de imediato, então é necessário fazer esse questionamento para a vítima para tentar entender o que está acontecendo. A conduta, aqui já cada tipo de hemorragia vai ter uma conduta já particular aqui para ele, tá? Nesse caso aqui, ó, manter as vias aéreas pérvias, aspirando a cavidade oral se necessário. Então, está falando de aspirar a cavidade oral se necessário. Esse manter as vias aéreas pérvias é manter as vias aéreas abertas de forma que a pessoa consiga respirar. Tirar esse excesso de sangue aqui, de secreção da cavidade oral, vai facilitar essa respiração e vai impedir que a vítima também aspire essas secreções. 2. Realizar compressão digital por 5 a 10 minutos no dorso nasal. Essa compressão é sobre o nariz, vai fazer uma pequena compressão ali de 5 a 10 minutos. Aplicar compressa gelada no dorso nasal. Então, essa compressa aqui vai fazer a vasoconstrição ali dos vasos sanguíneos, permitindo que encerre a hemorragia. É claro, se disponível, né? Então, 4. Se houver saída de líquido cefalorraquidiano, não ocluir o nariz. Como é que você vai saber se está saindo esse líquido ou não? Esse líquido é um líquido um pouco mais claro e é o líquido que fica dentro da cavidade cerebral ali, protegendo o cérebro de choques e tudo mais. Então, quando há algum tipo de traumatismo e esse sangue extravasa, esse líquido extravasa, ele pode sair pelo nariz. Como ele está saindo, quer dizer que o cérebro sofreu algum choque, alguma lesão ali, e consequentemente ele pode estar tendo um derramamento de sangue lá dentro. Ou seja, se você oclui
essa saída do líquido, você vai fazer com que haja uma sobrecarga de pressão no cérebro, porque vai aumentar o líquido ali, né, até cessar a hemorragia, vai aumentar a quantidade de líquido, seja de sangue ou esse líquido encefalorraquidiano na cavidade cerebral, fazendo uma compressão do cérebro. Isso pode trazer outras lesões. Então, quando você perceber que tem algum líquido claro junto ao sangue saindo pelo nariz, você não vai ocluir o nariz, tá? Manter a cabeceira da maca elevada ou transportar a vítima sentada. Então, nessa situação aqui, a preferência da vítima sentada ou numa posição da maca elevada, ou seja, a cabeça mais alta que o restante do corpo. Isso vai facilitar a vítima respirar e impedir que ela aspire esses líquidos aí da hemorragia, tá? Hemorragia ou outras secreções, no caso do sangue ou outras secreções. Bom, vou mudar a cor aqui porque já é outro assunto, tá? Então vou colocar só uma outra cor mais escura aqui. 4. Então, o primeiro foi epistaxe, agora otorragia, tá? Otorragia é o sangramento pelos ouvidos, proveniente de lesão no pavilhão auricular ou trauma encefálico, crânioencefálico. Isso aqui era para ser um ou sem LCR, que é o líquido, tá? Encefalorraquidiano. Então, com ou sem. Então, se estiver saindo sangue simplesmente vermelho, é sem o líquido. Se estiver saindo, além do sangue, um líquido um pouco mais claro, é o líquido cefalorraquidiano, certo? Então, vamos para a conduta desse cara aqui, que é a otorragia. Primeiro, manter as vias aéreas pérvias, o sangramento é no ouvido, mas é necessário manter as vias aéreas pérvias, aspirando a cavidade oral, tá? Porque a pessoa precisa respirar, é fundamental que ela respire. 2. Não tamponar a saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano. Então, no caso do nariz, a gente podia fazer uma compressão no dorso nasal. Nesse caso aqui, não pode obstruir, não pode impedir que esse sangue saia, a princípio. Aí 2, ao aplicar curativo oclusivo com gás e fixá-lo com esparadrapo. Esse curativo é simplesmente depois que você percebeu ali que diminuiu aquele volume, então você vai aplicar esse curativo, tá? Manter cabeceira da maca elevada ou transportar a vítima sentada, certo? Então, a mesma orientação aqui para a pessoa conseguir respirar melhor e esse sangramento possa não possa impedir que ela respire de uma forma eficiente. Só para a gente deixar bem claro isso aqui, ó, entre os dois é mais importante não tamponar a saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano. A razão é a mesma que eu expliquei aqui sobre a questão de pressionar o cérebro, tá? Então, bastante atenção nesse caso aqui. Aqui está falando as duas coisas. Então, numa prova, você tem que ficar bastante esperto. Aqui está falando não tamponar. Não está dizendo não aplicar curativo. Se vocês conseguem me entender, porque está falando não tamponar a saída de sangue ou líquido, tá? Mas em seguida diz para aplicar curativo oclusivo com gás e fixar com o esparadrapo. Então é meio contraditório, mas é interessante vocês observarem bastante as palavras. Está escrito não tamponar, não tamponar. Tá? E, consequentemente, depois está escrito ó, aplicar curativo, certo? Numa questão de prova, eles podem trocar. Eles podem falar o seguinte, aplicar tamponamento, aplicar um tamponamento na saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano. E
podem dizer também na prova: não aplicar curativo oclusivo, certo? Então, ficar bastante atento a isso aí. Vamos para o quinto. Vamos mudar mais uma vez. Quinto, ó, hemoptise, que é o sangramento expectorado pela boca e nariz de cor vermelho vivo, com aspecto espumoso, aerado. Então, é o sangramento pela boca e nariz, certo? Aí, para vocês diferenciarem da epistaxe, que é esse primeiro aqui, ó, porque aqui também está falando das fossas nasais. Aqui está falando boca e nariz, tá? A diferença dos dois é isso aqui, ó. Sangue vermelho vivo com aspecto espumoso aerado. Por que vai estar espumoso e aerado? Vai ser proveniente dos pulmões, traqueia e brônquios. Então, esse primeiro caso aqui, ó, da epistaxe, o sangramento poderia ser de alguma região da cabeça, certo? Agora, esse da hemoptise, o sangue é proveniente dessas regiões aqui, ó, proveniente do pulmão, traqueia e brônquios, acompanhado de tosse. Mais uma característica aqui para diferenciar as duas, tá? Hemoptise, boca e nariz, lá está falando fossas nasais, na epistaxe. Aqui está falando sangue vermelho, vermelho vivo com aspecto espumoso aerado. Lá não está falando as características do sangue. Aqui ainda fala, ó, proveniente dos pulmões, traqueia e brônquios. E acompanhado de tosse. Lá não fala sobre nenhuma dessas características, tá? Qual que vai ser a conduta? Manter as vias aéreas pérvias aspirando a cavidade oral se necessário. Praticamente em todos tem isso aqui. Manter a cabeceira da maca elevada e transportar a vítima sentada. Também praticamente em todos, certo? Então essa aqui é uma conduta mais tranquila. Tá vendo que não tem a questão de oclusão, nem curativo em lugar nenhum. Porque de onde provém o sangramento, de onde provém a hemorragia? Pulmões, traqueia e brônquios, tá? Vamos para o seguinte. Hematenese. Sangramento de cor escura, com borra de café, pela boca proveniente de úlcera gástrica. Então, olha só. Cor escura, sangramento de cor escura, pela boca, só pela boca, proveniente de úlcera gástrica. Então, nós vamos ter sangramento pela boca e nariz, né, na epistaxe, e pode ter na hemoptise, certo? Então, temos a epistaxe, hemoptise, e agora a gente tem a hematemese, que o sangramento, ele, ao invés de ser vermelho vivo, nesse caso aqui, ele é escuro, como uma borra de café, e é proveniente de úlcera gástrica, tá? O que a gente vai ter aqui, ó, de conduta? Manter as vias aéreas pérvias, aspirando a cavidade oral se necessário, também a mesma coisa. Aplicar compressa gelada no abdômen, se disponível. Olha só que interessante, porque de onde provém o sangramento? De úlcera gástrica, né? Então, a origem ali está no abdômen. Manter a cabeceira da maca elevada e transportar a vítima sentada. Então, a mesma coisa. Então, ó, a questão das condutas da epistaxe, que está aqui em cima, a compressão no dorso nasal e compressa gelada no dorso nasal. Tá? Se houver líquido cefalorraquidiano, não vai ocluir o nariz. Na hemoptise, sangramento pela boca e nariz, cor vermelho vivo, aerado, tem que estar aerado. De onde vem esse sangramento? Dos pulmões, traqueia e brônquios, acompanhado de tosse. Tem tosse aqui, ó. Agora, na hematemese, sangramento de cor escura, como se fosse uma borra de café,
pela boca e proveniente de úlcera gástrica. A questão aqui do tratamento, ó, da conduta, compressa gelada no abdômen e as mesmas situações das outras, aspirar a boca, transportar sentado. Mais um tipo de hemorragia aqui. Agora, a gente vai falar de metrorragia. Vamos mudar essa cor de novo. Metrorragia, que é o sangramento vaginal, certo? Proveniente do parto, aborto ou violência sexual. O que vai ser a conduta nesse caso aqui? Ó? Controlar o sangramento com compressão direta com um absorvente íntimo. Esse absorvente íntimo pode estar inserido no kit parto. Normalmente, as ambulâncias têm um kit parto para atendimento de pré-natal, né, de parturiente, e o nascimento ali durante o trajeto, durante o atendimento da gestante dentro da ambulância. Então você pode desfazer esse kit para poder utilizar esse absorvente íntimo nessas situações, para fazer essa compressão direta no caso desse tipo de hemorragia, tá? Ou ainda, ó, com bandagens e ataduras. Então a compressão direta com o absorvente íntimo ou com bandagens e ataduras. O ponto 2 aqui, o ponto 1 foi esse, controlar o sangramento. O ponto 2, nas contusões, use bolsa de gelo ou água fria. Pode acontecer de ter havido um choque, algum impacto ali no abdômen da vítima e, consequentemente, houve a metrorragia, houve o sangramento vaginal. Então, nesses casos, são casos de contusão. Então, caso esteja disponível, aplicar a bolsa de gelo. Não remova objetos transfixados. Às vezes, durante o acidente, pode ter fixado algum objeto, algum caco de vidro, alguma coisa, caso seja um acidente de trânsito, tenha sido alguma agressão, alguma coisa dessa natureza, não remover os objetos transfixados, mas imobilizá-los lá, conter para durante o transporte não agravar a lesão. 4. Solicite a presença de um familiar da vítima para acompanhá-la. Isso aqui é extremamente importante porque você vai estar expondo essa vítima e é interessante porque acaba que o familiar junto ali, ele vai compreender as ações que estão sendo feitas no atendimento pré-hospitalar. Então, a presença de um familiar é extremamente importante para também dar segurança para a vítima, porque a vítima ela não vai sentir ali sozinha, ela vai sentir a segurança do familiar ali. Então, é muito interessante solicitar essa presença aí. O último aqui, ó, é hemorragia por fístula arteriovascular. Sangramento pulsante em grande quantidade, pele vermelha, edema, inchaço, né? Veias salientes e vasos sanguíneos cianóticos. Pessoal, esse hemorragia por fístula arteriovascular pode ser, às vezes as pessoas têm problemas com veias e artérias e acaba que esses vasos sanguíneos eles ficam meio que saltando na pele e qualquer tipo de acidente ali encosta em qualquer região ou objeto pode acabar causando um pequeno corte ali e esse pequeno corte acaba gerando essa hemorragia de forma pulsante em grande quantidade, porque são vasos extremamente calibrosos ali e já estão no seu limite ali mesmo, de inchados e extremamente sensíveis também. Então, é uma situação bem delicada, porque dependendo da conduta que você tiver, você pode, às vezes, lesionar outros vasos, tá? Então, qual que vai ser a nossa conduta nesse caso aqui, ó? Realizar a compressão direta, utilizando gases esparadrapos sem envolver
todo o membro. Então, basicamente, você vai ficar com a mão ali, a princípio. Houve um certo controle ali, encharcou a gás, você colocou um pouquinho mais de gás e parou de encharcar a gás, e aí você passa o esparadrapo e não envolve todo o membro, tá? Aí, as próximas itens aqui, ó, todos são não, tá vendo, ó? Não realizar com curativo compressivo. Essa compressão direta é só no ponto, certo? O curativo compressivo é quando você envolve, faz um curativo que envolve todo o membro ali e coloca bastante pressão. Essa pressão direta é sobre o ferimento para que diminua ali aquele sangramento e tenha condições do sangue coagular e naturalmente fazer a oclusão dessa hemorragia. Mas aqui está dizendo, ó, não realizar curativo compressivo. Não realizar curativos circulares envolvendo o membro com ataduras. Não posicionar a vítima em decúbito lateral sobre a fístula. Não realizar torniquete, salvo em último caso. Então, pessoal, a fístula ali, nesse item 4 aqui, ó, não posicionar a vítima em decúbito lateral sobre a fístula. A fístula ela já está extremamente inchada ali, sensível, exposta, e às vezes a vítima, a posição mais confortável é o decúbito lateral em cima daquela posição ali. Você vai tentar colocar essa vítima em outra situação, porque quanto mais pressão você colocar em cima da fístula, mais grave vai ser, mais difícil vai ser de você conter essa hemorragia. Então, evitar essa posição. Não realizar o torniquete. Quando você realiza o torniquete, você acaba colocando também mais pressão naquela parte lá, porque o sangramento que está havendo ali, a princípio, é um pequeno vaso, é uma situação que você controlaria apenas com a pressão direta, com a compressão direta. Ou seja, uma situação mais simples. Então, o torniquete será em último caso, certo? Bom, os demais itens aqui a gente já está bem habituado com eles. Ó. Prevenir choque, fornecer suporte ventilatório conforme demanda, realizar, vamos voltar aqui. Realizar avaliação secundária se a vítima estiver estável, estabilizar e priorizar a movimentação, prancha esculpa, elevação em cavaleira, rolamentos no solo e posicioná-la sobre a prancha. Observar o algoritmo de restrição de movimentos da coluna vertebral, informar as condições da vítima ao centro de operações, pedir suporte avançado ou transportá-la ao hospital regular de referência. Certo? Então, a gente termina aqui, né, esse assunto. E como vocês viram, são termos técnicos para denominar tipos de hemorragia em determinadas regiões, certo? Ficar bastante atento com as hemorragias que falam sobre o mesmo local, tá? Então, o caso da epistaxe, fossas nasais, da hemoptise, que fala boca e nariz, hematenese, na fala de boca, certo? São tipos de hemorragia que falam que o sangramento é proveniente da mesma região do corpo. Então, ficar bastante atento porque eles podem, a questão de prova, ela pode misturar esses conceitos com os sinais e sintomas ou com o tratamento. Então, é interessante você anotar esses três, principalmente, e confrontar as características deles, para você não ter dúvida sobre cada um, certo? Com isso a gente encerra a questão de hemorragia e o próximo assunto nosso é choque. A gente já falou algumas coisas a respeito disso, mas agora vai vir com detalhes, tá? Às vezes o próprio material ele tem alguns pontos conflitantes. Só para a gente encerrar esse assunto, às vezes o próprio material tem alguns pontos conflitantes. Nesse caso aqui, ó, não tamponar a saída de sangue. E em seguida fala para aplicar o curativo oclusivo. Eu não posso discutir com o material porque eu vou fazer uma prova. Eu apenas tenho que entender o que o material está querendo dizer.
como é uma conduta, a gente vai analisar cada situação e vai agir conforme a necessidade. Porém, aqui não dá detalhes, não dá um exemplo de cada situação. Dá a conduta e a gente, no decorrer do atendimento, vai ter que decidir qual conduta tomar. Mas aqui dá o direcionamento. Então, às vezes, acaba tendo esses pontos de conflito porque não tem os exemplos de como agir em cada conduta. Então, fiquem bastante atentos, porque a gente está estudando para fazer prova. Caso a gente, no futuro, a gente faça um curso voltado para o treinamento, para a prática, a gente explica isso com mais tranquilidade para que você compreenda a diferença de cada conduta conforme a necessidade, tá? Então, gostaria muito que vocês compreendessem que há pontos de conflito, mas às vezes é porque não houve o exemplo para explicar a aplicação daquela conduta conforme a necessidade, tá? Então, com isso a gente encerra o assunto de hemorragias. Eu desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus e, antes de terminar o vídeo, só repetindo novamente, pessoal, compartilhe o vídeo aí com quem vocês acham que precisa desse conhecimento, precisa aprender um pouco a respeito de primeiros socorros, tá? Eu desejo bons estudos a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.